faz parte, né, mãe? Ai, ai. Isso aí, tá gravando. Salve, meus inscritos queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Fala, galera. Tudo certo? Ah, mãe. Mãe. Tamo aí de novo, né, mãe? É. Fazendo mais um vídeo pro nosso canal. E a gente pensou tanto, pensamos em muita Tanto coisa, assunto né, pra mãe? abordar, que é tanta informação que a gente nem conseguiu colocar tudo no papel, né? De tudo que a gente tinha pra falar, né? Verdade. Eu falei uma frase hoje. Eu gosto muito de falar de me refletir, né? Eu gosto de ser metafísico, né? Eu paro muito e fico refletindo, né? Sobre as coisas. E eu falei uma frase hoje que eu não sei pra vocês, mas pra mim me serviu como uma injeção de ânimo. Eu não queria ter nascido em 1950, eu não queria ter nascido em 2010. Eu tô contemplando esse momento. Eu acho que o momento mais incrível que eu poderia estar vivendo é agora. É agora. Exatamente agora. 2020, dia 28 de março de 2020, meio-dia e 10. É o horário que a gente está gravando agora. Mãe, o que tu tem pra dizer sobre o que a gente tá vivendo hoje? Eu acho que um momento de reflexão, né? Eu, pelo menos, como mulher aqui, como mãe, como dona de casa, como profissional de saúde, eu tô tendo uma oportunidade de repensar bastante coisa, de refletir muita coisa, atitudes, né? Eu acho que refletir principalmente a importância que a gente dá para as coisas, para as pessoas. Eu tô refletindo bastante, assim. Eu pude até observar, a gente é muito presente assim na vida das crianças, mas a gente pôde observar como que eles se comportam no dia a dia em casa, que é uma coisa que a gente não consegue ver, porque de manhã o Mike vai trabalhar, eu vou trabalhar, o Pedro vai pra creche, as crianças vão pra escola. Então, assim, depois a gente almoça, mas é tudo correndo, a gente não tem tempo, né? Nunca Tem tempo. Quer dizer, a gente tem tempo. Só que esse tempo a gente usa pra fazer outras coisas. Coisas. Atender cliente, né? Limpar a casa. Planejar o que tem que ser feito em cada trabalho. Verdade. Fora tudo o resto, pagar as contas, pagar as mercado, contas, tudo mais, né? cuidar da saúde. Que é importante. Academia, Física. praticar atividade física, ir pra academia, caminhada, correr. A rotina, né? O que acontece quando se quebra a rotina, né? Pra mim, eu vou falar agora o meu particular, né? O que acontece quando eu quebrei a rotina, gente? Estresse, muita ansiedade. Nossa, eu tô, assim, bem ansiosa. Quem conhece a gente sabe o quanto a gente é brincalhão, quanto a gente bagunça. Quem trabalha comigo sabe o quanto eu sou espivetada, o quanto eu sou brincalhona, bagunceira. Falo pelos cotovelos. O Maico também. O Maico é mais bagunceiro, né? Em casa, né? Mas no trabalho é um pouco mais sério. É um pouco mais sério. Talvez, sarcástico, né? Também, né? Eu acho que o meu espírito é bastante sarcástico. Eu sou uma pessoa bagunceira. Mas também bem sério. Às vezes. Que às vezes eu acho que se faz até duvidar. Quem vai ser atendido lá na loja do Maico, lá na nossa loja, no caso, né? Na Lontrix, fala: será que é aquele mesmo cara que grava vídeo no Instagram, aquele louco, tá aqui? Bom dia, o que seria pro senhor? Isso é postura, né, gente? Isso é postura profissional. Claro que a gente também não vai ficar fazendo bagunça o tempo todo. Hora de brincar, hora de trabalhar. Então tem que separar. Mas voltando à quebra de rotina ali, a gente tá acostumado a acordar num horário, tomar café, alguns não tomam, outros tomam em determinados horários. A rotina, né? Se tu vai pra academia, se tu não vai, se tu vai correr na rua, se tu vai andar de bicicleta, se tu simplesmente só fica em casa, assiste filme e trabalha e cuida da casa, das crianças, é a rotina. E cada um tem uma diferente do outro, né? Então, assim, os impactos emocionais disso é bem complicado, é bem delicado essa situação. Bem delicado. Né? E pra cada um é de um jeito diferente, né? Chegamos num seguinte patamar. Hoje, atualmente, né? Nesse momento que a gente vive. Tempo. De repente as coisas assim, ó. Puf, de repente tudo parou. Pararam. A engrenagem simplesmente parou. Como se alguém tivesse botado uma chave ali e parou a engrenagem. Travou. Às vezes contra a vontade de todos, vamos dizer, né?
Ninguém gosta de ter sua rotina interrompida, cortada ao meio, né? E isso é o momento de agora. E as pessoas às vezes pensam, vai voltar ao normal, né? As coisas vão voltar ao normal. Quando? E aí? Eis a questão, Qual cara. é o normal? Eis a questão. O que é normal? O que é normal? Trabalhar de domingo a domingo é normal pra ti? Pois é. Trabalhar de segunda a sexta é normal pra você? O que é normal? A normalidade é individual, né? É muito individual. É muito individual, né? Por mais que a gente fala, é normal isso fazer, por que é normal? E daí, de repente, quem queria ficar em casa não quer mais ficar em casa. Não quer mais ficar em casa? Quem queria, né, ir trabalhar, às vezes não quer mais ir trabalhar. Então, assim, a gente entra até em conflito com a gente mesmo, né? A gente mesmo. É uma briga interna, né? Uma briga mental, né? A gente entra em parafuso mental, assim. Não sabemos mais como se comportar. Eu penso que como a gente tá tendo essa reflexão, acho que muita gente tá parando pra refletir, assim, será que eu não tenho que me conhecer um pouquinho mais? Será que eu não tenho que parar pra analisar as minhas atitudes? Seja emocional, seja financeiramente, né? Então, assim, a minha atitude como mãe, como profissional, Exatamente. é o meu valor como mãe, como profissional, qual que é o meu valor dentro da empresa, né? Exatamente. E isso, assim, nos leva a refletir, porque até então, o que eu tava falando sobre na hora do nosso café, é que é o seguinte, gente, a nossa vida é tão corrida que às vezes você não para pra pensar. Você não para pra pensar. Você para pra pensar as atitudes que tem que ser tomada perante o seu trabalho, a sua empresa. E imediatamente, né? Naquele momento. Imediato. E agora, com essa paralisação que deu, já estamos aí na 1,5 semana, né? 1,5 semana. Você que tinha seu pensamento ligado à empresa, você está tendo um pensamento agora de individual. Do que eu vou fazer hoje? Porque assim, eu acordei hoje, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, o que eu vou fazer hoje? Porque a gente sabe, assim, como as empresas também vão sofrer, a gente como funcionário vai respingar na gente, vai refletir. Eu sou funcionária contratada, eu tenho contrato, mas também tenho carteira assinada. Então, assim, eu consigo ver os dois lados da moeda, quer dizer, os três. Eu consigo ver o lado do autônomo, que a gente depende da renda da loja. A gente depende bastante, digamos que 80% a gente depende da loja. Da loja. E eu trabalho fora pra gente complementar essa renda, pra gente poder comprar um pouquinho melhor no mercado, veste, essas coisas, a gente tem que complementar a renda. Então, Sim. Eu tenho a visão de funcionária pública, né, trabalhar pra prefeitura. Uma empresa privada? Uma empresa privada, que é o laboratório. Laboratório. Então eu tenho as três visões, eu sei o que é cada uma. E a gente tem que começar a pensar como autônomo, funcionário público e como funcionário CLT, né? CLT. Então, assim, além de como empresa. Como empresa também. Como empresa também, né? Porque assim, o que a empresa vai ter que adotar de estratégia? Ela vai ter que demitir funcionário? Ela vai ter que mudar eles de função? Valores. Vai ter que repensar quais são os cargos valor? E qual é o preço desse cargo, né? O que representa para a empresa, né? Como você se representa para a empresa? Você se vê uma pessoa que faz jus ao teu trabalho, tipo assim, tu oferece para a empresa um retorno, porque se a empresa te paga, digamos, um X, R$2.000, se a empresa te paga esses R$2.000, você dá esse retorno de R$2.000 para a empresa? Qual que é o teu valor? Então, assim, e outra, vamos citar um exemplo, eu fui balconista de farmácia, os últimos 9 anos eu fui balconista de farmácia atendente, né? Eu só sei fazer isso? Não. Vamos falar eu, né? Eu acho que cada um tem que falar de individual, né? É individual. Mas, por exemplo, assim, se me colocar fazer faxina, eu faço. Se me colocar vender sapato, eu vou. Se me colocar vender roupa, eu vou. Né? Exatamente. Se precisar aprender a costurar, eu vou. Então, assim, você tem que ter um leque profissional também. Se hoje a tua empresa te demitir, o que você sabe fazer? Que você pode usar como renda? Você cozinha bem? Você pode vender comida? Pode fazer doce para vender? Vai ser uma quebra de paradigma. O que se acontecer, né? Deus o livre que venha acontecer, mas a gente como empreendedor vamos hoje, pensar né? Vamos pensar em várias
né? Mas várias possibilidades, se eu né? sou obrigada a fechar a loja, eu consigo trabalhar, né? Tu tem que pensar também, né? Exatamente, eu tenho que pensar assim. Qual é o teu valor de conhecimento? Qual né? é o valor de conhecimento? Gente, eu costumo sempre, né? Tá conversando com vários tipos de pessoa. Estudando. Toda vez eu tô estudando, né? E querendo agregar sempre mais valor ao meu conhecimento, né? Tanto na área profissional quanto na área pessoal. E eu sempre falava para as pessoas, né? E sempre falo que tenha mais de uma função. Tenha mais de uma função, porque dependendo de como as coisas se desencadeia, você consegue fazer esse tipo de outra função, né? Eu, por exemplo, já trabalhei como adestrador de cães. Eu sou técnico em informática, já trabalhei como adestrador de cães. Atualmente eu sei lidar com parte de internet, informática, a parte de tecnologia, mas se de repente precisar capinar um lote, eu tenho disposição física, emocional para de repente, porque tem a parte emocional também roga muito, porque assim, eu não vou me rebaixar. Eu não estudei para isso, para me rebaixar a minha profissão. Bicho, tem advogado em São Paulo que passou na OAB, mas não tem onde trabalhar. Às vezes já tá saturado. Fez o quê? Já tá saturado. Foi pro ramo alimentício, porque as indústrias que mais crescem, né? Cresciam até o momento, que a gente nem sabe mais o que é. Lá em São Paulo foi um boom, né? Farmácia, supermercado e hospital são coisas assim que não param, né? Não, isso nunca vai parar de crescer. É essencial, nunca vai parar de crescer. Nunca vai parar. E posto de combustível a gente pode englobar junto, eu acho. Mais ou menos, né? Também. Mas serviços essenciais farmácia, hospital e supermercado. Porque assim, nunca vai deixar de existir pra uma pessoa que deixa de comer. Já parou pra pensar pessoa doente sempre vai existir, doença cada vez sempre vai existir mais. Agora mais do que nunca, né? Né? Sim. Então, por isso que ramos que crescem, né? E o hospital sempre vai precisar, né? Então, olha, é um ramo que se não cresce, ele também não vai falir. Não vai falir. No momento atual, é uma coisa que não vai sumir. E existe profissões que vai sumir. Já antes de ter essa crise, essa pandemia... Já funções que estavam saturadas, né? Já estava saturada. Muita gente fazendo. Isso. E fora assim, que vai sumir, né? Porque o que o pessoal pensa assim, né? Eu já trabalhei com muita gente. Tem gente que fala assim, eu não vou fazer isso daí porque não é minha função. E se você precisasse para manter o teu emprego? Tu iria aprender? E outra, né? Entrou na empresa, vou colocar um parâmetro mais ou menos assim, né? Entrei na empresa como ajudante geral, fui subir de cargo, virei encarregado, de repente as coisas foi melhorando na empresa, eu já tô há X anos na empresa, agora eu sou gerente. E de repente, no meio dessa crise, e tendo fechado vários tipos de empresa, a empresa desse gerente, né? Eu como gerente, teve vários demitidos e agora eu vou ter que fazer o trabalho de gerente e das outras funções também. Será que as pessoas estão preparadas para enfrentar esse cenário, né? Que pode se desenhar? Será? É isso que a gente coloca para vocês refletirem, né? E é isso que a gente fica pensando quando a gente tá parado, né? Com o tempo aqui, né? Agora a gente tem tempo para pensar, gente. E isso é uma loucura, né? E a parte financeira também, né? Até várias colocações, né? Estaria disposto a receber menos por um determinado período para manter o teu emprego? Pra empresa não quebrar? Vai ter empresa pedindo pro funcionário continuar exercendo a função. Tem muita gente que é comissionado. A gente mora numa cidade pequena, né? De um pouco mais de 12 mil habitantes. Né? Um pouco mais de 12 mil. E a gente sabe que o que move a cidade é o ramo têxtil, né? O ramo têxtil, a parte de malharia. E a prefeitura? E a prefeitura. E também tem uma grande parte comerciante, né? Então eu tenho bastante colegas, amigas que trabalham em loja, vendedoras, que ganham piso X e não ganham comissão.
Então, assim, tentar repensar, né? Será que não é uma hora de tu se abster? Todo mundo tem conta para pagar. Mas, e englobando também a parte de contas, né? Que tipo de contas que você tá fazendo? Aí que tá o grande porém. O prazo, né? Que você tá fazendo essas contas. Com o que a gente tá contando? Vou até falar uma coisa estranha, né? A gente conta com o famoso ovo quando não sai da galinha, no cu da galinha. No cu da galinha, tá contando com o ovo no cu da galinha. Porque mas, quando a gente parcela em 12 vezes, com o que a gente tá contando se a gente não tem garantia nenhuma? Gente. E é isso que tá mostrando pra gente, né? É isso que tá se mostrando. Eu e a Vivi, as nossas mães adotaram um certo tipo de cultura ou de educação. A minha mãe sempre foi de que eu não fizesse parcelas grandes. Né, mãe? A sua mãe já fez algumas parcelas grandes, né? Fez, já. E eu vim com essa cultura já, que minha mãe me passou, essa educação de que o mínimo de parcela possível. Na verdade, bem assim, pra explicar o mais certo, né, pro pessoal entender assim, ó. A gente já tá junto há quase 15 anos. 15 anos, vai fazer então, 15 anos. Então, é muito diferente, ter cultura diferente, porque, ó, é muito diferente, ó. É muito diferente, né? Mas enfim, tudo bem, tudo bem, whatever, entendemos. Por exemplo, o Michael é da seguinte opinião. Se eu tenho, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Eu espero comprar. Eu até tinha. Eu tô perdendo muito isso, tá em construção, essa minha parte financeira. Em grande desenvolvimento. Fase, né? Estamos em fase. Não tô 100% ainda, eu acho que a gente nunca vai Nunca vai estar. E eu já sou da seguinte opinião. Era, né, pelo menos, né? Eu não quero mais ser. Que não quero mais ser. Não quero mais ser. É uma luta interna. É uma luta interna, ainda mais sendo mulher, né? Ainda mais sendo mulher. No mundo capitalista, né? Nossa, e eu falo assim, cara. ó. Se eu não comprar assim, eu não vou comprar. Se eu não comprar assim, eu não consigo comprar. Mãe, então, aí é que tá o grande porém. Mas eu acho eu acho que a grande maioria pensa assim. Mas se eu não parcelar, eu não consigo comprar. Mas porque a gente não foi ensinado a economizar. A gente nunca foi ensinado, né? Eu falo isso. A minha mãe é uma parte, vamos dizer, pequena da nossa sociedade, né? A minha mãe é uma parte pequena. Tanto que assim, ela ainda não economiza tanto, né? Mas ela falava pra mim, se tu não tem, tu não compra. Porque assim, ó, a gente tá hoje, atualmente, com carros sendo vendido em 48 vezes, cara. 72 vezes, meu Deus do céu. Faz quanto tempo que o nosso país parou? Quanto tempo que o nosso país parou? 2 semanas. 2 semanas, gente. 2 semanas. E a gente sabe quanto tempo... E o mundo? Quanto tempo faz que o mundo parou? O tempo... Quanto tempo faz? Quem sabe quando que foi quando começou esse caos lá na China? Dezembro? Dezembro começou um surto lá, né? E veio a travar a China em janeiro. Em janeiro. Ficou 3 meses, né? Fugindo dessa parte de pandemia, né? A gente tá... num momento que a gente tá tendo muito acesso a coisas que a gente nunca teve, né? Que é o parcelamento, a credibilidade. Nossa! Então, isso deixa a gente mal acostumado de certo ponto. Claro! E não é culpa nossa como população, como sociedade, como cliente. Mas é muito culpa das empresas também. Exato. Porque a empresa lá reclama de inadimplência. Mas ao mesmo tempo ela fala assim, tem muita inadimplência. Mas porra, cara, tem empresa que oferece em 12 vezes, em 24 vezes. Material de construção, beleza, porque são mais caros. Mas, cara, será que é necessário comprar calçado em 12 vezes? Roupa em 12 vezes? Parcela tudo. Em um ano você não tem mais aquela coisa 100%. Nossa, cara, aqui na nossa cidade, não vamos dar nomes, né? Mas assim, tinha loja parcelando material escolar. Cara, material escolar, cara. Você dá um caderno para uma criança, ela vai usar no máximo 1 ano. Se usar. Lápis, cara, lápis. Tudo bem, a gente sabe que tem aquela... Então vai passar todas as datas festivas e você ainda vai estar pagando o material escolar de fevereiro. Exatamente. Entendeu? Vai chegar Natal e tu vai estar pagando o material escolar. Então, assim, são atitudes que a gente consegue repensar. Então, assim, aproveita esse tempo que a gente tem, né? Exatamente. Pra planejar. Fazer balanço, a gente não faz planejamento. Não planeja. Quanto eu ganho, quanto eu posso gastar, eu também não
não gosto, eu acho bem chato fazer isso, horrível, cara, é horrível. Nossa, eu acho que o que mais dá briga entre casal, entre família, é o financeiro, mano. Financeiro. Atualmente, eu acho que os casais se separam mais pelo financeiro, pela parte financeira. Isso a gente pode contar como vivência mesmo. Tivemos várias situações que a gente se desentendeu, né? Devido à parte financeira. O Marco querendo fazer em quantas menos parcelas possíveis e eu querendo comprar a todo custo. Vive, espera um pouco, compra pela internet. Não porque eu quero agora, porque eu quero receber agora, eu quero provar, eu quero levar pra casa. Mas assim, ó, a própria maneira que a mulher vive hoje leva a mulher a ter esse impulso de comprar, né? E fora a oferta, né, gente? Fora a oferta. Hoje em dia tem grupo no WhatsApp, Facebook, te mostrando ali, falando pra ti, gente, tá aqui, você pode comprar em 10 vezes. Terminou de comprar em 10 vezes? Eu posso te facilitar mais, agora eu vou melhorar ainda pra você, vou dar se tu tinha um limite de 10 mil, eu vou te dar um limite de 20 mil. Né? E a gente pode até fazer isso para uma conversa futura, né? Falar um pouquinho sobre ansiedade, compulsão por compras. De outro um tema para outro vídeo. De repente a gente até consegue uma psicóloga, uma pessoa assim pra gente pegar a instrução, né? E passar um pouco mais de informação. Porque é bem delicado esse tema, né? Meu Deus! E como, financeiro. Né? A gente conhece casais que se brigam porque o financeiro não bate. E enfim, gente, tema para outro vídeo. E a gente queria também abordar nesse vídeo aqui sobre ainda continuando sobre a parte de valores, o que está sendo mais debatido hoje nas redes sociais, pelo menos nenhuma delas, né? A importância de você ir trabalhar. Porque assim, ó, o pilar do negócio é o seguinte: a gente trabalha porque a gente tem conta para pagar. Acho que o básico. Tem muita gente, agora começou um embate de quem precisa trabalhar e de quem consegue ficar em casa. Tem esse grande porém, né? Nossa, são dois mundos. Se for pra conseguir, todo mundo consegue ficar em casa, mas quem pode? Você tem uma reserva no banco para você poder ficar em casa 2 meses? Aí entramos na parte financeiro de novo. De financeiro de novo. Porque assim, se você tiver uma... Porque teve muita briga, assim, eu até evito entrar no Facebook. Nossa. Assim, teve muita briga que fala assim, quem tá falando aí que não é pra voltar a trabalhar, tem uma reserva no banco. Pois é. Ninguém mas não tem era reserva, mas a gente tem cartão de crédito, pode comprar uma coisa ou outra assim no cartão, no cheque, tem gente que usa cheque, não é nosso caso, mas enfim. Sim. Mas como que funciona essa engrenagem, né? Como que é recolhido esse dinheiro que o governo usa para investir em saúde, educação? Depende de cada um, depende do autônomo também, da faxineira, da doméstica, da babá, do frentista, do gari, de todos, do funcionário público privado. Gente, agora eu vou colocar mais ou menos assim. Qual que é aquela cobrança que é feita na folha? O INSS? O INSS. O que é uma cobrança do INSS? A cobrança do INSS na folha de pagamento não é uma coisa que você escolhe. O brasileiro escolhe. O brasileiro escolhe se ele pode pagar ou não. Não é. Hoje, atualmente... Não é imposto isso. É obrigatório. É imposto isso. Exatamente. É obrigatório. E por que vocês acham que é obrigatório? Porque é o governo dizendo que a população não tem capacidade. Não tem capacidade de gerir o próprio dinheiro. Então é o governo falando assim. Isso não sou eu, tá? Isso é uma opinião do governo. Eu acho que você poderia pegar aquela parte do seu salário e guardar. Mas o governo achando que você não tem condições nem de educação, de cultura, de pegar aquela parte do seu dinheiro e guardar, ele fala que quando você começar a trabalhar, ele vai pegar esse dinheiro e vai guardar pra ti. Pra lá na frente, quando você for mais velho, você receber esse aposento. Exatamente, é isso que funciona, né? Assim que funciona. Isso que é proporcional ao que tu ganha. Proporcional ao que tu ganha. Mudou muito, né? E vai mudar. E agora então? E daí tanto que mudou também a parte do FGTS, né? Por que esse fundo de garantia a gente não pode usar todo ano?
Só pode ser usado para construção, né? Aí lançou o saque aniversário, né? Então, todo ano, no saque aniversário, tu pode retirar uma parte desse dinheiro enquanto você tiver, né? Exatamente. Isso foi uma maneira também que a economia, né? O ministro da economia achou para fazer o dinheiro girar. Porque antes de ter essa pandemia, o Brasil já estava em crise, cara. O Brasil já estava em crise. Então, quer dizer assim, cara, foi um... Tipo assim, ó, o cara tropeçou e veio outro e deu um rodo. É mais ou menos isso que a vida tá fazendo com o brasileiro. O brasileiro tava tentando se levantar de um tropeço e já veio a vida e deu um rodo na gente, né? Deu um rodo. O brasileiro agora se encontra sentado no chão e caçando uma maneira para se levantar. É aquele cara que tá descendo o rio e tá pegando na toceira de mato para tentar sair de dentro do rio, cara. E não adianta agir com desespero. Não adianta agir com conflito, né? Que nem as pessoas falam, esse é vagabundo porque não quer trabalhar. Esse é funcionário público que tem o salário garantido. Será? Não tem nada garantido. Não tem nada garantido. Hoje, gente, mais do que nunca, nada mais é garantido. Eu sei que essa frase é perturbadora, mas nada mais é garantido. Não é garantido que eu tenha ainda a minha empresa, a minha loja. Não é garantido que a Vivi tenha os empregos dela, né? A gente só pode garantir o que a gente tem hoje, né? O que a gente tem hoje. Tô saudável hoje. Exatamente. Tô bem hoje, né? O pensamento é esse. Agora a gente vai ter só como certeza é que a gente tá vivo. O restante, a nossa vida em sociedade, não tem mais certeza de nada, né? Que nem eu tava falando pra Vivi, né? Cara, pensa numa loucura, né? A gente tá falando aí, faz 2 semanas que o Brasil parou, beleza? Mas assim, quando vai voltar ao normal? Quando? Semana que vem eu volto a trabalhar, né? Eu vou voltar a trabalhar com uns devidos cuidados. Mas assim, quando as coisas vão voltar ao normal? Se voltarem ao normal. Porque que nem eu tava falando pra Vivi, né? A gente pode levar em parâmetro, eu vou colocar só um esporte, mas vamos levar isso em parâmetro em todos os esportes, né? O futebol. Quando o campeonato vai voltar ao normal, né? E outra, quando os estádios vão encher? Será que as pessoas vão no estádio daqui por diante? Nesses 1 mês, 2 meses, 3 meses, esse ano? Então é coisas assim que... Vamos ver o que vai acontecer, cara. A vida tá incrível, cara. Tá incrível. Assustadora, mas incrível. Mas então vamos aproveitar esse tempo que a gente tem livre, né? Gente, vamos refletir nas nossas atitudes. E ter mais empatia pelos nossos... A gente fala de empatia pelo próximo, né? Quem é o seu próximo? É quem tá dentro da sua casa. Então, assim, tem empatia pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pela empregada, pela faxineira. Porque, assim, quem não tem empregada, limpa a casa, né? Como é o nosso caso, né? A gente já teve uma pessoa que ajudava a gente, né? E era complicado. Mas mesmo assim, né? A gente tá até se virando bem. Mas tem empatia, né? Saber valorizar se você não trabalha fora, quem trabalha fora, quem traz dinheiro pra casa, né? Então, quando você valoriza as pessoas, você não valoriza as pessoas de fora, você valoriza teu próprio parceiro, né? Sim. Se você não trabalha fora, o que você faz para ajudar, né? Você cuida da casa, das crianças, você faz comida, você ajuda a gerenciar o dinheiro que teu marido traz para casa. E aí? Ou você só gasta que nem uma doida desvairada. Pois é. Ou você trabalha também e tem uma fonte de renda. Então, chega nesse patamar também, né? E o homem é a mesma coisa, né? Se ele trabalha, ele não pode ser egoísta ao ponto de dizer assim, eu trabalho, eu já trago dinheiro para casa. Tá, e a mulher gerencia tudo sozinha? Filho, casa, comida, compra, paga as contas, né? E vice-versa. Tem muita mulher que... Tem muito homem que cuida sozinho das crianças, que mora sozinho. A gente conhece até um amigo, um cliente, que ele tem 2 filhos, né? E ele gerencia tudo, cara. Ele trabalha fora, ele gerencia a casa, ele cuida das crianças sozinho. Leva pra creche, pra escola. Quando não tem creche, leva no médico. Leva no médico. E vice-versa, né? Enfim, a vida atualmente é assim, né? Uhum. E muitas coisas vão mudar. Nem que elas voltem ao normal, mas vão mudar, né? Ao normal no sentido de poder trabalhar, sair na rua e a gente vai ver valores sendo repensados, né?
que nem eu tava falando pra Vivi, né? Eu peguei pra olhar o Twitter e não é uma rede social que eu costumo tá mexendo com frequência. Mas eu parei para analisar uma certa discussão ali que me fez pensar muito, até refletir com a Vivi. Eu falei, caramba, mano, a gente não tem a real dimensão do negócio, né? Sobre desigualdade social. Sobre desigualdade social. A gente vê bastante desigualdade social por aqui. Em todo lugar do mundo eu acho que a gente vai ver desigualdade social, né? E vamos dizer assim, ó, vou colocar num parâmetro assim pra vocês. Eu tenho 35 anos e hoje, vamos dizer, eu vivo ali com R$2.000. E você pensar que existe gente, uma pessoa só, né? Nesse milhões de pessoas que... Sozinho. Às vezes ele e a família, né? Ele e a família, vamos dizer, a família dele é grande, né? Contando a mulher e os filhos. São 10. Coisa que não tem, mas assim, eu vou colocar em um valor extrapolado. 10 pessoas. E esse cara responsável por essas 10 pessoas, né? Ele mais 9... tem um valor de 110 bilhões de reais. E o que ele faz com esse dinheiro? E o que ele fez para ganhar esse dinheiro? Tudo bem, a gente vive num país democrático, num planeta quase todo democrático, né? Democrático não, capitalista. Capitalista eu quero falar, né? Então, a gente é por meritocracia, né? É assim que funcionam as coisas, né? Eu não tô falando que é certo, que é errado, mas a gente para refletir, né? E eu vendo essa discussão ali no Twitter, um rapaz chegou a falar uma seguinte frase, né? Eu não sei se... eu não parei para fazer conta, mas eu fiquei pensando comigo, né? Ele disse assim, né? Se Pedro Álvares Cabral chegasse hoje, no Brasil, hoje... e começasse... no tempo, né? Desculpa. No tempo. Em 1500. Se ele chegasse em 1500 e começasse a receber R$5.000 por dia. Por dia. Se ele começasse a receber R$5.000 por dia. Ele não teria 1 bilhão. 1 bilhão. Ele não teria hoje. 2020. Certo? Dia 28 de março de 2020 ele não teria 1 bilhão. Aí você começa a repensar os conceitos das coisas, né? Então o cara, não sei se o cálculo tá certo, mas R$5.000 por dia, a quantidade de anos que já se passou e o cara não ter 1 bilhão, como é que um cara tem 110 bilhão hoje, atualmente, né? E em 35, 40 anos, né? Passou-se 500 anos e o Pedro Álvares Cabral não teria 1 bilhão. E 35, 40, 50 anos o cara tem 110 bi, mano. E daí leva a gente a pensar também, lembrando ali, voltando ao assunto que fala sobre qual é o valor que você tem para a empresa, né? Qual é o valor que você vale para sua empresa e qual é o valor que estão dando para você, no caso. Porque assim, né, tem muita profissão desvalorizada também, tá, gente? Então, assim, tem muita profissão, assim, desvalorizada que do nada as pessoas passaram de ser um mero enfermeiro, um mero técnico em enfermagem, um mero garçom, um gari, um caixa de supermercado, passou todo mundo a ser herói. Então, assim, qual é o valor que a gente está dando para as pessoas, né? Para as funções, né? Para as funções que as pessoas exercem, pelos riscos. Porque, assim, por exemplo, na minha área, né? Um técnico em enfermagem não é só um técnico em enfermagem. É uma pessoa que você confia a sua vida. E outra, tá exposto, né? Totalmente exposto. E não é por causa desse vírus, gente. Tem muito mais coisa envolvida ao redor, né? No vídeo anterior a gente comentou, né? O pelotão de frente de uma guerra. É o médico, é o enfermeiro, é todo mundo que trabalha dentro do hospital, até a parte da limpeza, são todos que trabalham dentro do hospital. Então, assim, uma pessoa da limpeza, né? Eu me dou bem com todo mundo, assim. E quanto... né, não é mais baixo, mas assim... as pessoas dão pouco valor para as pessoas que estão embaixo. A gente até assistiu aquele filme, né, O Poço, que faz muito relação com isso que a gente está vivendo. Elas dão importância para quem está lá em cima. Então, assim, elas dão importância para o médico, né? Então, assim, quem está lá embaixo? É um auxiliar de serviços gerais, da limpeza. Depois vem o técnico de enfermagem, o enfermeiro,
né? Um diretor, um médico. Todos têm seu devido valor. Todo mundo tem valor, então toda a vida importa. Se o auxiliar de enfermagem ou o técnico, hoje em dia não existe mais auxiliar, é técnico, né? Auxiliar caiu. Se fizer o serviço errado, fizer a parte dele errada, ele põe tudo a perder. Assim como a pessoa da limpeza também, se ele não esterilizar um ambiente, o que adianta o médico estar lá para atender? O que adianta o médico usar luva, se paramentar, o técnico, o enfermeiro se paramentar, usa luva e tudo, sendo que a pessoa que faz o serviço da limpeza, que faz a parte mais minuciosa, digamos assim, não estiver fazendo bem feito, não adianta. De nada, porque deitou o paciente numa cama que não estava bem higienizada e assim por diante. É uma corrente. É uma corrente, é uma máquina que então, eu falo, né? Por isso que se chama equipe multidisciplinar, né? Porque não é feito de uma pessoa. Se uma pessoa conseguisse executar tudo, ela trabalhava num consultório sozinha. Exatamente. Ninguém consegue trabalhar sozinho. O pensamento nosso, também eu vi essa reflexão na internet, né? O pensamento nosso é diferente do pensamento de um chinês que vive num país comunista, né? Então, em que sentido? A gente pensa muito comunitário. A gente pensa comunitário. Todo mundo já falou isso, todo mundo na adolescência, na vida adulta, na fase idosa. Eu não preciso dos outros. Querido, os outros são todo mundo que você convive. Você precisa dos outros o tempo todo. Eu preciso dos outros o tempo todo. Eu preciso que alguém me sirva quando eu vou na padaria. Que me sirva com educação. Exatamente. Que lave as mãos antes de me servir. Então eu preciso dos outros. Precisa em todos os sentidos, em todos os né? sentidos. Eu sou atendida? Exatamente. Eu falo, né? Do jeito que eu sou atendido, eu vou atender. E vice-versa. É uma via de duas mãos. Né? Uma hora eu vou estar atendendo e outra hora eu vou atender. Já pensou eu sendo grosso para atender e quando vou ser atendido, a pessoa sendo grossa comigo também? O que eu vou exigir dessa pessoa? Nada, não posso exigir nada, né, mãe? Então é isso, gente. Vamos passar por uma situação ímpar. Vamos colocar ali em um século. Nesse século você viu alguma coisa do tipo? Eu, pelo menos, não... Assim, lógico Nessas que... décadas, né, amor? Nessas décadas. Vamos falar de década, né? Séculos, porque a gente tem... não é um ancião? A gente tem 35, 30 anos, né? A gente tá na meia idade. Eu tenho 28. Sei. Brincadeira. Então vai ser repensado muita coisa, gente. E, né... Vamos tomar a par de como vai ficar essas situações, né? Porque tá sendo tudo repensado. Agora, com as pessoas paradas, elas estão repensando. Inclusive o seu patrão. O seu patrão tá parando para repensar quanto tu vale. Tu acha que não? E aí, mãe? Com certeza. Os caras agora em casa, eles estão aqui, ó. A máquina tá girando. E eu quero colocar você como funcionário também, colocar a sua máquina para girar, a sua cabeça aqui, ó. O que eu posso fazer se eu perder esse emprego? Você vai ter que pensar assim. O pensamento tem que ser assim. Não tô querendo assustar nem alarmar. Eu só tô querendo dizer que é isso que acho que tá sendo o grito que a gente não ouve tá sendo esse dentro da cabeça, né? O barulho de dentro da cabeça das pessoas tá sendo esse. O que a gente pode fazer quando de repente eu me ver sem esse emprego? E aí, mãe? O que vai ser? E não coloca a sua profissão como que não pode estar em risco. Pode estar em risco. Pode estar em risco. Então, gente, vamos repensar a maneira que a gente vive, né? Eu acho que esse vídeo eu não sei, eu vou colocar na internet, pode ser que dure centenas de milhares de anos, como pode amanhã se perder. Mas vocês que verem esse vídeo no futuro, vocês vão ter noção do que está sendo a gente viver esse momento, né? Vai ser contado nas escolas o que está sendo vivido esse momento, né? E a gente vai aprender, a gente vai aprender, a gente vai ser a porta, sabe, a parte de entrada. A gente abriu a porta e tá vendo o que vai acontecer daqui pra frente, né? No mundo. E vamos aprender assim, na raça, como agir. E a nossa economia vai sofrer uma alteração, vai sofrer uma mudança. As coisas não vão ser vendidas assim, como estavam sendo. A gente não tava mais escolhendo quem tinha e quem não tinha dinheiro. Vai ser uma mudança bem grande. Gigante. Vai ser grande, vai ser drástica. Eu posso colocar como drástica.
Tem lojas que vão repensar se vai vender em 2, em 10 vezes, né? Não vai ser revendido assim mais, eu acho que não. Mas essas mudanças a gente vai... Infelizmente a gente não tem como prever, vai ficar pro futuro. Né? Vai ficar pro futuro. Mas eu acho que... eu acho que vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante viver nesse mundo aí maluco. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Tava muito calmo, né? Eu acho que as pessoas estavam... vamos dizer, não é conformada, a palavra que eu tinha usado. Acomodados. Comodismo é uma bosta. Acomodados, né? O comodismo é uma bosta, cara. Tem gente que tá falando assim, puta que pariu, mano. Eu já tô há 10 anos nessa empresa, 20 anos, e eu fui demitido, cara. Então, quer dizer, não é que você era um acomodado. É que você se acomoda e você para de evoluir. Para de evoluir, exatamente. Às vezes você tá 10, 20 anos numa empresa, mas você tava estudando, você agora se formou em outra função, né? Aprendeu outra profissão. E serve pra gente repensar que ninguém é árvore. A gente tem que criar raízes no sentido de se... criar raízes na empresa, no bairro, na cidade. E outra também. Se precisar mudar, nós somos um caso vivo, né? A gente tava bem criado raiz em São Paulo, né? A gente tava acomodado lá. Sim. E agora aqui a gente criou raiz de novo, né? Só que agora eu mesmo posso dizer, eu aprendi a não criar raiz no emprego. Eu aprendo, evoluo, faço amizade, aprendo coisas novas. Gosto do ambiente. Mas eu já disse pra mim mesma, eu nunca mais vou me sentir acomodada e falar assim, eu gosto de trabalhar aqui, eu vou ficar aqui até me aposentar. Não. A partir do momento que eu não for mais feliz na minha empresa, eu vou sair. O Marcos já sabe, né? O quanto tempo eu fiquei numa empresa que me fez muito mal. Então, assim, não estiver mais feliz, gente, muda de emprego. Tem 1001 coisas pra você fazer no mundo. Seja cozinhar, seja limpar, seja arrumar, seja organizar, seja vender, seja comprar. Então, exatamente. Cada um, então, pensa o que você tem de potencial e trabalha nisso. Trabalha em cima. É o que eu falo, né? Eu falei uma frase, só pra fechar esse vídeo vai ficar longo esse vídeo. Eu falei uma frase... Desculpa, gente. Tô aqui bebendo café e conversando, né? Isso daqui é uma conversa longa aí. Mas, assim, eu falei uma frase que as pessoas hoje em dia... vão parar para pensar. Eu quero que vocês parem para pensar nessa frase. O que é um emprego para você? O que é um emprego? Né? Essa frase parece ser besta, né? Mas o que é um emprego para você? O que é um emprego? Eu perguntei isso para amiga que trabalha com a Vivi. Ela falou, um emprego é você entrar numa empresa, é você fazer isso, é você fazer aquilo. E, gente, o emprego... Eu perguntei para vários e ninguém soube me dizer o que eu queria ouvir. O emprego nada mais é o que te paga, o que te gera dinheiro. Isso é o emprego, é o trabalho, né? Isso é o trabalho. Indiferente se é gravando vídeo, se é você atendendo numa loja. Hoje em dia tá tudo virado, cara. Tudo que te der dinheiro é um emprego, é um trabalho. Vendendo na rua, como ambulante. É um emprego, é um trabalho. Então, é isso. As pessoas estavam tão, sabe, aqui, que achavam que o emprego era isso. Era entrar às 7, sair às 5, né? E não é. Mudou tudo isso. Vamos encerrar o vídeo, que eu já tô até cansada de falar. Deu até câimbra na língua já, né? A mente tá já pedindo pra gente ir almoçar. Já se passam, acho que das 1 hora, de tanto que a gente falou. Vamos isso, é a nossa vida aqui, agora, nesse planeta maluco, nessa humanidade que não sabe mais o que fazer. E é isso, o tema abordado a gente vai fazer um outro vídeo. Fazer em outro vídeo, exatamente. A gente fala mais que o Homem da Cobra. Verdade. Esse é um ditado. Gente, quem conseguiu assistir até aqui, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Dar risada, converse, escreve meme. Faz meme, mas só com a cara dele, com a minha não, tá? Sim, né? Parabéns pra você. Você é mais legal, mais linda, né? Então tá, gente. Um beijo. Um beijo. Obrigado por ter assistido. Valeu. Até a próxima. Meu Deus do céu, chega a